Gente... Fala pessoal, saudações empreendedoras. Hoje mais um episódio do Papo do Empreendedor, né? Agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo, nos acompanhando. A gente inclusive tem uma retransmissão do Papo do Empreendedor na Rádio Estação. E é um prazer fazer com que esse papo do empreendedor ele chegue também, né? Não só nos meios digitais, mas também na Rádio Estação. E a gente tem tido também uma boa audiência também lá na Rádio Estação. Tá? Hoje a gente... os convidados geralmente estão sendo muito especiais e hoje ele não seria diferente, né? Tratando de um assunto que eu gosto, não tenho intimidade, mas ele me controla. Ele me incentiva, na verdade, né? Eu vou só falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai falar de tecnologia, certo? E quem vai falar sobre tecnologia hoje comigo é o CEO da Epta Tecnologia, pai de Heitor, Maria Luísa e casado com Scarlett, né? E ele traz uma frase que é assim: loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Albert Einstein. Arthur, obrigado aí por ter aceitado o convite. E Arthur é meu convidado e meu amigo, posso dizer isso. Eu acho que a gente tem essa sinergia, esse laço aí. Tenho o maior orgulho de dizer isso, né? Obrigado por aceitar, né? O Papo do Empreendedor, Arthur, ele vem com o intuito de levar informações relevantes para esse mundo do empreendedorismo. Eu tenho uma experiência aí de 20 anos como empreendedor e passei por algumas coisas. E eu acho que quando a gente consegue ter essa caminhada que eu fiz e levar para essas pessoas que estão começando e de repente até que já estão na estrada há algum tempo, trazer conteúdos, trazer informações, até para que eles não passem até por umas dificuldades. Eu acho que a gente consegue aprender muito com o erro dos outros. E tem feito isso, isso para mim é um orgulho estar aqui, de certa forma, trazendo um pouco que eu conheço e trazendo convidados de peso. Com especialistas e também empresários com cases de sucesso, tá? Arthur, obrigado por ter aceito aí o convite. Massa, Alan, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar por aqui. E aí, reforçando o que você falou, né? Somos amigos, parceiros, eu digo até que é irmão. Eu também posso ser bem. Uma pessoa que a gente convive todos os dias. E é engraçado que lá na época eu estava dizendo, pessoal, vou sair, vou para um podcast. Aí o pessoal, eita, quem é que podcast? Eu fico, quem é que sempre me chama para as coisas? Aí o pessoal, Alan, disse, Alan. Que bom. Que bom. Cara, um orgulho de verdade. Eu acho que faltou somente eu colocar aí uma coisa que eu esqueci. A gente tem um pet, um animalzinho, que é gigantesco, que é Happy. Happy de feliz, que ele é um Golden Retriever. Eu vou pedir desculpa. Eu esqueci de colocar aqui. Foi eu. Não foi você, não. Foi eu. Eu esqueci de Happy. Happy é feliz em inglês, é um Golden Retriever que trouxe muita alegria, muita energia lá para nossa casa. E meus meninos, Heitor com 1 ano, Maria Luísa com 3, pinto em borda com ele super tranquilo com relação a isso. Beleza. E hoje eu acho que a gente não poderia falar de outro assunto com o Arthur que não tivesse tecnologia no meio, né? E o convite que eu fiz para ele hoje, para a gente estar falando hoje no Papo do Empreendedor, é como a tecnologia pode ajudar as pequenas empresas. E se a inteligência artificial, que a gente tanto fala, né, que a gente tanto ouve, será o mocinho ou o vilão dos pequenos negócios? Né? Massa. Qual a importância hoje da tecnologia? Porque eu falo muito, Arthur, acho que o meu objetivo do canal é falar para aquelas caras que estão começando. Eu sempre trago isso aqui, sabe? Porque eu acho que tem muita gente falando para muita gente grande. E eu acho que a gente... os pequenos, eles chegam, né? Eu comecei do zero. E assim, é muito trabalho, muitas parcerias importantes como a Epta Tecnologia para os meus negócios, mas eu acho que a gente também pode falar com essas pessoas, né? Que eu acho que um grande sempre começou como pequeno, né? E qual é a importância da tecnologia para as pequenas empresas? Massa. Cara, estava até conversando isso mais cedo, tecnologia, se a gente for puxar, vamos puxar o teu tempo aí de empreendedor, há 20 anos atrás, é algo surreal a diferença, a mudança que aconteceu. Provavelmente a gente não tem nenhuma tecnologia que nós usamos hoje que existia há 20 anos atrás. Ou seja, o que a gente tinha há 20 anos atrás se tornou obsoleto, muito obsoleto, a ponto de eu comentar hoje com uma pessoa que tem 22 anos de idade,
E aí eu perguntei para ele se ele já tinha falado sobre disquete. Eu disse, eu já sei o que é um disquete, mas nunca vi um disquete. Eu sou do tempo do disquete. Pois é, tá vendo? E aí a tecnologia, ela é isso, né? Ela na verdade, são ferramentas que vão surgindo constantemente. Acho que nada no mundo ocorre numa velocidade tão rápida como o avanço da tecnologia. E para as empresas, o impacto é muito maior do que para as pessoas físicas. Para a empresa, lógico que a gente tem impacto no geral, né? Mas para empresas o impacto é muito maior. Porque a gente pode dividir nas empresas que utilizam as ferramentas para conseguir produzir mais e as empresas que simplesmente sobrevivem, aquelas que vão fazendo no modo mais empírico possível. A tecnologia veio para isso, ela veio para poder tentar ajudar, acelerar, trazer processos, organização, impulsionar os negócios, e sem ela não funciona. Se fala hoje de internet das coisas, né? Conceito, por favor, isso. O que é internet das coisas? O termo mais usado é IoT. Certo. IoT, que é Internet das Coisas, Internet of Things. E isso quer dizer que a internet das coisas, na verdade, é qualquer coisa conectada na internet. Eu vou dar um exemplo simples, mas, por exemplo, se você quiser hoje controlar uma lâmpada, se você quiser controlar uma televisão através de comando de voz, você consegue, mas você faz isso porque está conectado na internet. E aí a possibilidade se torna infinita, né? Então, por exemplo, você pode fazer a abertura de uma porta eletrônica lá do teu escritório através de comando de voz. Você pode abrir remotamente de casa, você pode mandar fechar. O pessoal saiu do escritório, você pode programar para que ele tire X horas, 11 horas da noite, se ficar algum equipamento ligado, ele pode desligar automaticamente. A gente conecta as coisas na internet e isso traz assim uma velocidade de desenvolvimento para negócios, até para pessoas também, assim, muito, muito rápida. Eu vou voltar só um pouquinho, Bora. tá? Me diferencia, porque às vezes está muito ligado o termo inovação com tecnologia, né? E antes de a gente até prosseguir sobre essa tecnologia dentro dos pequenos negócios, diferencia para as pessoas que estão nos assistindo agora e nos ouvindo, qual é a diferença de inovação, que muitas vezes está ligada à tecnologia, né? Tecnologia e inteligência artificial. Eles são a mesma coisa ou são coisas distintas? Não, são coisas distintas e são correlatas, vamos assim dizer. Vamos começar pelo princípio de inovação, né? Inovar, na verdade, é você fazer algo de forma diferente. Não significa necessariamente que você vai criar algo disruptivo, que você vai fazer, inovei e criei agora uma plataforma de redes sociais que nunca existia isso antes. Não necessariamente isso, mas é você conseguir entregar algum recurso, algo a mais que normalmente você não tinha esse recurso. Você mesmo pode inovar dentro dos seus negócios fazendo algo melhor do que você fazia ontem. Não necessariamente você precisa criar algo que nunca tinha existido antes. Isso é inovar. Inovar não tem necessariamente conexão com a tecnologia, mas a tecnologia é puramente isso, é puramente inovação. Então é sempre você identificar alguma coisa que já acontece hoje, você trazer para a tecnologia, você trazer ferramentas, softwares, conexões para que possa avançar e se tornar tudo mais rápido. Então a tecnologia está sempre ligada muito à inovação. A inteligência artificial ela é um recurso da tecnologia, porque a gente está falando sobre coletar muitos dados, muitas informações, jogar isso para dentro de computadores que vão fazer análise desses dados e vão tratar essa informação diretamente com um resultado mais rápido, mais completo e por vezes mais inteligente do que um ser humano poderia trazer. Então a inteligência artificial ela realmente hoje é moda. Eu acho que todo mundo fala sobre inteligência artificial porque é um Mas recurso... a inteligência artificial é uma coisa recente? Ou já se fala em inteligência artificial já... A inteligência artificial surgiu ali ainda na década de 50, 1950, quando Alan Turing ele começou a desenvolver os primeiros computadores, já tinha essa proposta dele processar algumas coisas de forma automática. Ela vem evoluindo muito. Somente ali em 2022 é que trouxe uma ferramenta de inteligência artificial chamada ChatGPT, que realmente explodiu no mercado e aí as pessoas se aproximaram mais da inteligência artificial. Mas ela é bem antiga. Eu não vou aprofundar a inteligência artificial não, que daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Quando você fala em tecnologia, você está falando sobre automação, de alguma forma, né? Não é exatamente 100% tecnologia, né? Mas a automação ela pode ser também processos
Sim, ela deve ser processos. Sim. Né? Então, automação, na verdade, é um recurso que você pode utilizar dentro da tecnologia. Tem, Que por não exemplo, necessariamente você possa ter um processo automatizado que estava desligado de tecnologia. pode, mas dificilmente vai existir uma automatização sem Sem uma tecnologia. tecnologia, certo. Dificilmente. Quando a gente falar, inclusive, de eletrônicos em si, nós podemos estar falando de tecnologia. Porque a gente fala de circuitos que vão existir ali dentro, tá? Então, quando você automatiza, por exemplo, a gente tem os RPA, que são os processos robóticos, né? Automação de processos robóticos. É você simplesmente entender que tem um processo que acontece ali, por exemplo, dentro da tua empresa. Imagina que você tem que emitir nota fiscal, você tem que emitir boleto, e você tem softwares e pessoas diferentes para poder fazer isso. Então você pode criar uma ferramenta que possa fazer a emissão da nota fiscal, a emissão do boleto, juntar os dois e fazer o envio disso para o teu cliente ali. Então ele automatizou um processo que era feito por pessoas distintas. Isso é mais comum hoje, mas se a gente for falar 10 anos atrás, então isso já é um pouco mais complexo. Entendi. E quais são os benefícios disso, você acha? Cara, velocidade, produtividade, que eu acredito que é o que toda empresa ela observa, ela analisa, e ela diz o seguinte: olha, a gente precisa ter mais produtividade, a gente precisa ter mais velocidade. Isso se torna um diferencial competitivo para ela. Então, ela tem pessoas mais, como que eu posso dizer assim, mais profissionais executando aquele determinado processo, enquanto que outros que são mais simples, ela deixa tudo por automatização. Traz um exemplo aí de automação. Não sei se você consegue trazer um exemplo agora de um case de alguma empresa que tinha um processo e que colocou a automação, colocou tecnologia e conseguiu melhorar. Cara, a gente pode trabalhar isso dentro de comunicação. Por exemplo, a empresa que ela coloca lá um chatbot para funcionar. Então ela vai automatizar o atendimento dela. Então de repente ela tem 10, 15 profissionais fazendo atendimento. Então ela tem basicamente um profissional fazendo esse processo e o restante vai ser feito por máquina. Então é um profissional que vai analisar basicamente como anda a inteligência artificial, por exemplo, um chatbot. E aí todas as respostas, todo o caminho que o cliente está tentando entrar em contato com a empresa, ela vai ser automatizado por um processo robótico, um bot dentro do WhatsApp ali. Então, assim, inúmeras empresas fazem isso hoje. Acho que há 5 anos atrás ninguém imaginava fazer esse tipo de aplicação, mas hoje é extremamente comum. Quais são os desafios que você acha? Porque eu vejo assim, eu sou oriundo de empresa familiar, empresa pequena. Quando eu comecei, eu era aquele cara que batia o escanteio, cabeceava e ainda ia agarrar, né? E eu senti que, assim, todo o movimento que a gente faz dentro de uma pequena empresa, ela gera um custo. E às vezes você não está ali com caixa suficiente para isso, para poder fazer essa implantação. Não sei se é isso um dos principais problemas de implantação de tecnologia ou não, mas o que é que você pode dizer? Quais são os desafios de implementação de tecnologia? Por incrível que pareça, ainda é cultura. Lógico que tem Sim. custo, como tudo tem custo, mas se você tem, culturalmente, se você tem um estudo sobre precificação, você sempre consegue os recursos necessários e você traz esse retorno dentro de um custo dentro do próprio produto. Mas eu acho que seja cultura. Eu acho que é o entendimento da necessidade de você ter isso daí, seja o grande desafio. Você chegar hoje é mais fácil falar sobre por exemplo, um robô, uma automatização de um robô fazendo atendimento. Mas eu acredito que muitas pessoas há 3, 4, 5 anos atrás diriam nunca que eu vou colocar um robô para poder fazer atendimento ao meu cliente. Então a cultura, o entendimento da necessidade de ter aquilo ali, eu acho que seja o grande desafio. Você acha que dependendo do segmento, ou tem segmento que hoje a gente pode tá mais fácil a implantação dessas tecnologias assim? Não acredito que seja segmento, porque quando a gente fala cultura, a gente realmente está falando sobre um contexto da sociedade no geral. Uhum. Então, no independente se a cultura de uma cidade como Caruaru é diferente da cultura de uma cidade como São Paulo. Por mais que você fale segmentos aqui de varejo, indústria, comércio, vai ser diferente do comércio, do varejo, né, da indústria lá em São Paulo. Culturalmente, a aceitação desses recursos é mais rápido em São Paulo do que acontece aqui em Caruaru. Então, acho que é muito mais nesse sentido. A gente acaba surfando a onda depois. Entendi. Entendi. Vamos falar agora de uma coisa que a gente até deu uma palhinha aqui antes, é sobre inteligência artificial, certo? A inteligência artificial é uma realidade, né, que eu acho que ainda ela virou popular através de uma ferramenta ChatGPT.
Acredito eu, queria que você falasse também sobre isso, que a inteligência artificial não é apenas o ChatGPT, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas ela vai ser o vilão ou o mocinho, né, das pequenas empresas? Vamos lá. Mas antes de começar, deixa eu te atrapalhar na tua pergunta. Bora. Vamos falar um pouquinho o que é inteligência artificial? Pronto. Que a gente começa a fazer essa conexão dos conceitos, né? Cara, tecnicamente, inteligência artificial é um grande volume de dados com um grande volume de computadores que faz análise e cruzamento desses dados de forma mais sintética mesmo. E aí você tem o poder de processar automaticamente nessas próprias máquinas, processar aquele grande volume de dados. Inteligência artificial não aconteceria. Não aconteceu lá na década de 50 como acontece hoje, porque nós não tínhamos esse volume de dados todos que nós temos. Acredito que você tem ciência que quando você está navegando no Instagram, você está navegando numa rede social, um Twitter, um Facebook também, você tem ciência que você não paga por esse serviço. E se você não paga, o produto é você. Então são seus dados que estão sendo alimentados para que ele possa vender para empresas o teu comportamento. E aí tem noção da quantidade de informação que essas empresas têm sobre você, aquilo que você acessa, o que você navega. Essa grande quantidade de dados faz com que muitas máquinas, muitos computadores processem informações, por exemplo, sobre comportamento. Esse é um exemplo que a gente pode utilizar como inteligência artificial, sobre o seu comportamento, e ela pode entender alguma coisa e sugerir uma determinada ação. Tecnicamente, inteligência artificial é isso. Na prática, o que é que seria inteligência artificial? A gente poderia dizer hoje que é quase um humano. Quando eu digo quase um humano, eu estou falando que é algo que você pode conversar, que você pode pedir informação, que você pode interagir. Você não consegue trazer sentimentos. Você não consegue. Por exemplo, tem até um estudo que fala que um robô, se eu tocar em você, você sabe se eu estou tocando com você com raiva ou com carinho. Um robô não vai sentir isso. O toque de um robô você não vai sentir se realmente é carinho ou se é uma raiva. Então, isso a gente não vai conseguir passar. Você trouxe um exemplo aí das redes sociais, como utilização dos dados. Eu gostei quando você disse, porque eu acho que não existe cafezinho grátis, né? É isso aí. Quando você não paga pelo um serviço, você é o produto. Você é o produto. Né? Eu acho que gostei dessa frase, e aí vocês fiquem ligados nisso aí também. Você trouxe esse exemplo, mas exemplifica mais. Eu gosto quando a gente traz mais exemplos de como a gente está sendo hoje utilizado como produto, né, pela inteligência artificial. Massa. Vou chegar na rede social, mas antes dela, eu acho que os streams, né, uma Netflix, um Prime Video, eu fazendo o merchan aqui, né, e não estou recebendo nada aí. Faz um @Netflix Brasil, me patrocina! E assim, quando você está assistindo esses streams, você pode perceber que ele começa a fazer sugestão de outros filmes, vídeos, séries, baseado naquilo que você está consumindo. E ele sempre pergunta, e é importante que vocês façam isso, que você diz se você gostou ou se você não gostou. Baseado naquela informação, ele sabe o teu comportamento. Na rede social não é diferente. Tem aquele algoritmo, o que seria um algoritmo? Nada é mais do que um cálculo matemático, que ele faz baseado no tempo que você está vendo um determinado feed, histories, naquilo que você curte, naquilo que você assiste mais de uma vez. Então, TikTok é fera nisso, né? Quanto mais você assiste aquele vídeo ali, você assistiu a primeira vez, você gostou, uma brincadeira, você assiste a segunda vez, você tá rindo, você assiste uma terceira vez, ele vai dizer, opa, esse loop de assistir 3 vezes significa dizer que esse usuário gostou desse vídeo. Então ele começa a capturar o teu comportamento. A partir disso, ele pode chegar para empresas e eu dizer o seguinte, esse usuário gosta de conteúdo de comédia. Sim. Então, se de repente você é um comediante que você vai fazer uma palestra, um stand-up na cidade de Caruaru e que tem um conteúdo parecido com o que tem nesse vídeo, esse rapaz aqui é alguém que pode comprar o teu stand-up.
Então, se você quiser fazer um vídeo patrocinado, então vai aparecer na linha do tempo o teu vídeo para que ele possa ver. E de repente ele possa fazer a compra. Então você se tornou o produto. Caramba. E a gente, né, acha que não, assim, a gente é monitorado de alguma forma, né? Que acho que todo. Inclusive, eu tenho uma teoria que todo comportamento da gente é guiado. A gente, de uma certa forma, a gente é influenciado pelas informações. Né? E acho que desde que o mundo é mundo, desde as informações dos faraós, que ele, como ele tinha o detentor das informações da época, então ele soltava as informações que beneficiavam ali, né, o reinado dele. E eu não vejo diferente hoje. Eu acho que a gente é bombardeado, né, por informações todo dia que de repente você está sendo conduzido. Né? Eu acho que é uma teoria meio louca, mas eu acho que a gente está sendo conduzido sempre, né, para um comportamento de consumo. Eu não sei se isso é uma coisa da minha cabeça ou de repente isso acontece de fato, sabe? Não sei se é uma teoria aí, mas eu acho que a gente é sempre conduzido para isso. Deixa eu Sim. pontuar uma coisa que tu falasse aí agora, que eu acho que é importantíssimo. Você é da época que tem a propaganda do batom. Sim. Que aí o menino tava querendo que a mãe comprasse o batom, ele pegava o batom e fazia compre batom, compre batom. Né? Então tentava hipnotizar a mãe para poder ela comprar o chocolate. Lógico que você pode controlar isso hoje, né? Os celulares hoje têm esses tipos de controle, mas por padrão, se você vai lá e pesquisa, você tenta comprar um sapato na internet, um tênis. Vou comprar um tênis que a partir de agora eu sou fitness e eu vou começar a correr. Aí você vai selecionar lá, eu quero um sapato para que eu possa correr 10 quilômetros por dia. Não sei nem se é assim, que eu não sou fitness. E aí, quando você faz essa pesquisa, você vai perceber que quando você começar a acessar alguns sites como Globo, Terra, UOL, você começa a acessar sites, você sempre vai ver um banner, um anúncio sobre aquele produto que você pesquisou. É mais ou menos a ideia do compre batom. Então ele fica te induzindo para que você possa fortalecer mais ainda a ideia de fazer a aquisição daquele produto. Sim, nós somos guiados, Alan. Eu também acredito nisso. E dentre a inteligência artificial, hoje uma grande preocupação é incluindo, eu acho que assim, vou trazer algumas aqui, eu queria que você pudesse falar sobre isso. Sobre a questão de privacidade, né? A gente está muito mais exposto, porque as redes sociais eu acho que de uma certa forma expõem a gente, e ele usa essas informações para alguma coisa, eu acredito, né? Em relação à segurança de dados, né? Que de uma forma, hoje, os nossos dados estão né, na rede, então eu acho que isso também é uma coisa. Mas outro ponto também que as pessoas estão preocupadas são em relação aos empregos. Eu queria que você pudesse tratar aí, se você pudesse, esses 3 pontos aí. Como é a tua visão em relação a isso? Deixa eu falar primeiro sobre esse ponto que você falou aí, sobre as pessoas que estão expostas. Né? Eu acho que não era uma preocupação. Antes não era uma preocupação, mas hoje é. Tem até uma mulher que ela pediu tem um documentário falando sobre isso, né? Ela pediu um aplicativo desses de relacionamento e ela disse o seguinte: eu quero que vocês me imprimam e me entreguem todos os dados que vocês têm sobre mim. Todos. E aí saíram lá 4, 5 resmas de informações que tinham sobre essa mulher. E ela ficou assustada pela quantidade de coisas que ele tinha. Ela conseguiu na justiça essa informação e uma sueca, se eu não me engano. E ela percebeu o quanto esses dados delas estão expostos. Os nossos dados estão expostos, tá? Então, eu acho que é uma preocupação que sim, nós teremos que ter essa preocupação, teremos que ter esse cuidado com os nossos dados. E eu vou compartilhar um site aqui com vocês, é o WebMII. Nesse site é webme.com. Você pode colocar o nome completo de qualquer pessoa e ele vai vasculhar na internet os dados completos daquela pessoa, em tudo que ele puder encontrar de informações públicas, em processos judiciais, em redes sociais, em tudo ele vai trazer um retorno sobre essa informação. Então, dá para poder você sentir, coloca teu nome completo lá e você vai sentir o que é que tem de informação exposta sua. Caramba. Repete a pergunta, Alan, por favor. Eu falei sobre privacidade, você trouxe esse exemplo, né? Segurança de dados, que de repente
tá um pouco, né, linkado a isso, mas não é só isso, né? E também sobre a Profissional do futuro? profissional, não, sobre a perca de empregos, né? Sim. Sobre o potencial perca de empregos. Essa dúvida que as pessoas estão, porque como é um assunto ainda bem recente, entre aspas, né? Que aí não se acho mais colocado, né? Mas está sendo tratado muito mais agora do que antes a questão da inteligência artificial e as pessoas estão com medo, né? Principalmente negócios que podem desaparecer, empregos principalmente que podem desaparecer, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Veja, eu sempre procuro me reinventar. Eu sempre falo isso para todo mundo lá na Apple, eu converso isso com todos que estão ao meu redor. E conversei com um jovem hoje falando sobre isso, sobre a oportunidade dele poder se reinventar. É sempre importante isso. Porque assim como vem acontecendo, eu acho que tudo vai ser só um pouco mais rápido. As profissões vão sofrer impacto nisso. Muito impacto. E a gente está falando, se a gente for puxar, por exemplo, há 10 anos atrás, você imaginaria que teríamos motorista de aplicativo? É. Chamar um táxi, né? Antigamente era uma coisa, né? Há 20 anos atrás, mudou o comportamento. Vou trazer assim, há 20 anos atrás, tu imaginaria que ia ter uma rede social e consequentemente iam ter uns influencers? Não. Ninguém imaginava. Recentemente um amigo meu abriu uma vaga, ele tem uma empresa também de tecnologia e ele tem um aplicativo que justamente é um robô que trabalha com a inteligência artificial também. E ele abriu uma vaga para um engenheiro de prompt. O que é isso? Então, se a gente vai falando sobre profissões, sobre o impacto, a gente tem algumas que surgiram, por exemplo, essa que está surgindo agora, profissão novinha. A gente está falando de uma profissão de 2 anos, que não vai nem existir na CBO, né? E aí, assim, o engenheiro de prompt nada mais é do que um profissional que sabe fazer as perguntas para a inteligência artificial. E isso faz diferença? Muita. Saber fazer as perguntas corretas para a inteligência artificial é, de certa forma, imputar, colocar os dados corretos para que ela processe as informações naquele grande volume de dados que ela tenha e traga a resposta correta. Fazer a pergunta simples demais, ela pode ser tão genérica que não traga a informação do jeito que você imaginava que ela traria para você. Na medida que você começa a ser mais específico, como você começa a produzir melhor aquela pergunta ou aquele contexto que você começa a colocar, as respostas começam a vir mais precisas e mais assertivas em cima daquele tema. Então, é uma nova profissão. Vejam, novas profissões surgindo, mas também novas profissões sumindo. Então, veja, novas, eu digo, profissões que foram surgindo e que já vão sumindo. O influencer, ele é uma profissão nova. É ou não é? Surgiu com as redes sociais. Mas assim, já existe inteligência artificial produzindo figuras que são claramente traços humanos, você não tem condição de identificar que aquilo é ou não humano, e que já trabalham como influencers. Começou muito com imagens e agora a gente já está avançando para vídeos e áudios. Então existe até uma mulher chamada, uma inteligência artificial, uma figura feminina, a Aitana, ela é espanhola e foi uma agência que a desenvolveu e ela trabalha como influencer. Então ela trabalha fazendo, hoje evoluiu para vídeos, mas era muito vestindo marcas. E ela já faturava 50 mil euros. Caramba. Então a Aitana já faturava 50 mil euros. Então sim, eu até acredito que o próprio profissional, eu acredito que o influencer, que é uma profissão nova, já vai sumir e a inteligência artificial já toma conta. Como daquelas mais antigas, né? Eu acredito que não necessariamente ela suma, mas ela vai ter uma reinvenção muito grande. Se a gente for falar sobre o contabilista, o contador, eu acredito que é uma das profissões que vai sofrer muito impacto, porque hoje em dia a gente está trabalhando muitos dados, muitos cálculos para a contabilidade da empresa e isso a inteligência artificial pode fazer. Precisaríamos muito mais de um profissional apenas para poder chancelar e validar aquilo que foi feito. Mas você não tem mais a necessidade de enviar todos aqueles dados para a contabilidade, ela fazer todos aqueles processos mágicos para poder fazer a declaração que seja para a Receita Federal, Estadual, que seja lá, e dizer tua empresa está tudo ok.
Então vai ser tudo muito automático e integrado. Então sim, eu acredito no contador dessa forma. Mas deixa eu pegar só esse Bora. exemplo aí do contador. É uma pergunta, seria o contador ele podia ser um engenheiro de pronto, contábil, então, Exatamente. né? Ele pode ser tipo, ele pode ter, porque é muito mais difícil para mim que não tenho intimidade com contabilidade fazer uma pergunta para a inteligência artificial. Sim. E nesse caso, ele poderia mudar para esse tipo de, né, de Ela, profissão. ela já é uma ferramenta que apoia ele nesse sentido, Alan. Imagina que ele tem uma dificuldade para poder entender. Olha, eu tenho uma nota fiscal que foi enviada para mim com substituição tributária. O meu cliente que enviou, o meu fornecedor que enviou a nota está pedindo para que eu faça uma devolução. É lógico que quem é contador, quem é contabilista sabe isso de cor e salteado. Mas aí um estagiário que está começando, ele pode chegar lá, pode colocar essa informação, pode solicitar essa informação e ele vai ter a resposta imediatamente. Então, se ele entende do conteúdo, se ele sabe do que se trata, ele faz a pergunta certa. Então, o próprio contabilista vai chegar nesse ponto em que ele vai basicamente utilizar a própria inteligência artificial, que já gerou dados para poder fazer a validação. Sem sombra de dúvida. O advogado é outro. Então, assim, hoje já existem advogados que claramente estão utilizando para poder criar peças, para poder melhorar textos, para corrigir textos, para poder ampliar a ideia dele. Então, a gente já vê muito esse sentido. Inclusive a medicina, o médico da mesma forma. A gente já tem robôs operando e tomando decisões durante uma operação. Caramba. Parece meio assustador, né? Não, parece não, né? Assustador. Vamos voltar aqui para o nosso empreendedor. Que tipo de ferramentas a gente pode, se tem alguma ferramenta, ou o ChatGPT, ou alguma ferramenta, ou várias ferramentas, que você pode indicar aqui, para que ele possa utilizar dentro do seu negócio? O que é que a gente pode dar essa dica? O que é que você pode dizer? Vamos lá. O primeiro ponto que eu gosto de trabalhar a gente precisa entender, o próprio empreendedor ele precisa entender que ele tem que adquirir conhecimentos de gestão. Esse é o primeiro ponto. Não adianta ele querer utilizar a tecnologia como uma solucionadora do problema dele. A gente sempre fala que a tecnologia ela é um meio e não um fim. Não é tipo, eu vou implementar uma tecnologia dentro da minha empresa e ela será a solucionadora de todos os meus problemas. Na verdade, você sabe qual é a solução dos seus problemas, você sabe o meio com começo, meio e fim, que vai ser a solução disso, e você traz a tecnologia para que ela possa impulsionar e ela possa fazer a execução disso daí. Então tem que ter claro. Um exemplo, eu sempre gosto de dizer que você tem inúmeras ferramentas, e não é ferramentas como software, mas são metodologias que você consegue trabalhar para a gestão da sua empresa. Entender os números, os indicadores delas são importantes. Daí você tem um mapeamento para poder você fazer em relação a eu quero fazer um diagnóstico da minha empresa, eu quero entender a maturidade da minha empresa. Então você tem ferramentas e metodologias para isso. Eita, mas eu não sei como é que faz. Então você pode utilizar uma inteligência artificial para que ela possa dizer, olha, eu preciso dessa informação da sua empresa para eu dizer se você tem um nível de maturidade baixo, médio ou alto. Então, à medida que você começa a conversar com ela, ela vai dizendo isso. Ela vai dizer, você tem um nível de maturidade de gestão muito baixo. Você precisa implementar ferramentas. Vê, você pode trabalhar um 5W2H, um PDCA, um Six Sigma, você pode implementar, vamos lá, mais assim, inúmeras ferramentas que a gente tem. Acho que essas são as principais, né? Kanban, metodologias ágeis. Então você tem inúmeras ferramentas para implementar. Eu não sei como é que eu faço. Utilizo a inteligência artificial para poder me ajudar a implementar essas ferramentas dentro da empresa. Isso começa a te trazer informação sobre o nível de gestão dela e o que você pode fazer para seguir para um próximo nível. Então, acho que a inteligência artificial e entender metodologias sejam os primeiros passos. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, sobre essas tendências que aparecem, né, de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial, então, como todo. Se falou, teve um movimento lá atrás onde os atendimentos eles ficaram robotizados. E isso foi uma tendência que eu observei, né? Era claro que a gente estava sendo atendido por um robô. E a gente até achava legal ser atendido por um robô. E de um determinado momento, eu acho que isso não funcionou mais.
e as pessoas, eu vi um movimento contrário, querendo que os atendimentos fossem mais humanizados. E meio que era um diferencial, trazer um atendimento diferenciado, trazer o humano novamente para a cena. Com a revolução digital, vamos dizer assim, mais próximo nosso, chegou, né, a inteligência artificial, né, que ficou mais democrática, vamos dizer assim, ficou mais acessível, na verdade. E aí começou a colocar a inteligência artificial com o comportamento humano, certo? Existiu também, há pouco tempo atrás, que a gente achava que o metaverso seria, né, uma grande, né, você não existia mais isso aqui, né? A gente ia fazer um podcast, eu na minha casa, tu na tua casa, e a gente dentro do ambiente desse, né, e fazendo um podcast. Isso meio que esfriou, né? A gente não vê tanto movimentação, tal. Existe um investimento altíssimo, né, de grandes empresas para isso. Pode-se dizer que há ciclos desse movimento e que essa preocupação que a gente tem em relação à inteligência artificial, ela possa ter também um ciclo onde o humano ele pode se sobressair, porque de repente se tudo for automatizado, na minha opinião, se tudo for automatizado, se tudo for digital, o humano em si, ele, qual vai ser a função, né? E aí, de repente, na sua opinião, isso pode ser um ciclo também, que pode estar a gente vai, lógico, né? A inteligência artificial falta explorar muito. Eu acho que não se explora nem 1 ou 2% do que ela pode fazer, né? Alan, eu acho isso muito mais filosófico do que prático. Eu acho isso aqui. A gente entra num debate mais ou menos como um time de futebol. O meu time é melhor do que o teu. Então, a gente tem pessoas hoje que acreditam muito na substituição humana pela máquina, como tem pessoas que defendem que nunca que a máquina vai substituir o ser humano. E eu estou falando de grandes nomes da tecnologia, tá? A gente vai pensar nas Big Techs, por exemplo, você falou aí no metaverso. O Facebook talvez tenha sido quem que agora virou Meta, né? Criou o nome Meta porque ele estava investindo no metaverso. O Zuckerberg mente e diz que não tem nada a ver. Mas estava claro porque ela estava investindo bilhões de dólares em cima do metaverso. E a grande dificuldade ainda era os equipamentos, né? E o ser humano não vai se teletransportar. Por mais que você crie esse ambiente com os relógios e os óculos e tudo mais para poder estar nesses ambientes virtuais, mas ele não vai chegar a esse ponto. O ser humano não se teletransporta. E eu acredito que não vai chegar a esse ponto. E aí veio a inteligência artificial, que mudou completamente. Ela quase que encerrou, ela perdeu bilhões de dólares com o metaverso. Ela ainda existe, ela ainda incentiva, ela ainda cria o óculos de inteligência artificial dela conectado com o metaverso, né? Aí tem as NFTs, que são aqueles tokens que você pode comprar um quadro por milhões de dólares, que nada mais é do que um arquivo digital, para que você possa dizer que na tua sala do metaverso tu tem uma Mona Lisa. Então, lógico que chegou a esse ponto. E aí, se a gente for pensar em ciclos, a gente sabe que tem muita tecnologia que nasce e morre com uma velocidade mais rápida do que outras. Mas o ponto é esse, ela vai morrer a um determinado ponto. Mas ela morre porque ela de repente ela evolui e uma outra acaba engolindo ela. Eu tenho uma sensação, Alan, no meu ponto de vista, que a inteligência artificial, ela realmente vem para tomar conta como a principal tecnologia que vai existir na face da Terra. Penso eu dessa forma. E hoje o impacto já dentro dos negócios e da vida das pessoas é muito grande. Eu posso dizer para você que eu ganhei muita produtividade dentro da minha empresa. Eu posso dizer para você que alguns profissionais ganharam 37% de desempenho a mais e outros chegaram a 50% de desempenho a mais. Então eu estou falando que eu quase que dobro a minha capacidade de produção dentro da empresa simplesmente com o uso da inteligência artificial. Simplesmente com o uso do ChatGPT. Por quê? O trabalho e o esforço que você tinha para poder fazer consultas no Google era muito grande. Hoje se torna mais fácil. Muito mais fácil você fazer essas validações. Embora que tenha algumas pessoas que são mais céticas e que não acreditam e que dizem que não faz sentido, porque você vai ser conduzido, você vai ser guiado e eu não quero isso na minha vida, mas não tem para onde correr. Eu acho que é onde vai diferenciar. Eu acho que o grande ciclo, a gente pode falar sobre as inovações.
os ciclos de inovações. A gente está vivendo talvez hoje um dos mais curtos, eu digo assim, entre um e outro, ciclo de inovação, um dos mais curtos que já existiu e talvez o mais transformador de todos. E aí, assim, o impacto que acontece isso dentro das empresas é um absurdo. A gente já vê hoje empresas fazendo uso da transformação digital. Vou dar um exemplo prático, uma empresa que ela faz vendas no varejo e faz venda local, ela de repente muda, ela não faz mais venda no varejo, ela passa a vender agora tudo de forma digital. Então isso ela fez uma transformação, ela começa a vender tudo pela internet. Veio aí a pandemia para poder acelerar isso, os e-commerces, muitas empresas começaram realmente a investir e dizer, caramba, eu estou faturando muito mais no online do que no físico. E aí ela realmente muda. Então muitas empresas mudando nesse sentido, tendo muita transformação digital. E a inteligência artificial agiliza isso, acelera isso. Eu vejo muita gente assim, dizendo que, cara, eu vou usar a inteligência artificial no meu negócio. Né? E aí, beleza. Mas como? Né? Como é que a gente pode, como é que você pode dar uma dica para o empreendedor que nesse momento ele não utiliza isso de alguma forma ele está sendo impactado pela inteligência artificial, eu acho que todos, Claro. né? Mas dentro do negócio dele, ele não utiliza de forma clara ou de forma empírica assim a inteligência artificial. Como é que ele pode observar em que ele pode utilizar, né, a inteligência artificial para que possa estar melhorando, né, os processos dele, enfim, aumentando a produtividade, como você falou aí do exemplo da Esse é Apple. um desafio, Alan. Esse é um desafio. E eu, sinceramente, esse é um desafio que eu gosto bastante. Então, se eu pudesse até criar um novo unidade de negócio lá para a Epta, eu trabalharia essa ideia de transformação digital para as empresas. Eu tentaria ajudar as empresas a transformarem tudo de forma mais produtiva com ferramentas, metodologias, tecnologias e inteligência artificial. Eu acredito que isso ainda é cultura, mais uma vez. E isso começa de cima para baixo, é o top-down. Isso começa do apoio do entendimento e da necessidade de quem está na liderança, né, que seja lá o proprietário do negócio, o gestor do negócio. Começa muito mais dele no incentivo da utilização da ferramenta do que propriamente nas pessoas. Porque se você simplesmente solta e diz assim, podem usar a inteligência artificial para poder melhorar o negócio aí do que vocês fazem, você acaba criando um caos. Porque cada um pensa de um jeito, cada um vai colocar de uma forma, cada um expressa. Então, sem uma ordem, sem um controle, você acaba não conseguindo implementar. O robô, o bot, talvez seja o mais fácil de todos de fazer a implementação. Hoje nós temos inúmeras ferramentas que podem fazer isso daí. E aí derruba aquela ideia de fazer o robô que era tipo opção 1, opção 2, opção 3. E hoje você já manda um áudio e ela já responde áudio também. Ela já lê o teu áudio, escuta o teu áudio. Você manda uma imagem, ela já reconhece a imagem e ela já trata em cima daquilo ali. Vamos imaginar aqui agora, por exemplo, um próprio advogado. Aí o advogado tem lá um robô e aí o cliente dele vai lá e manda um áudio. Doutor, pelo amor de Deus, me socorra aqui, eu recebi um documento aqui, não sei nem do que se trata, o oficial de justiça trouxe aqui para mim. Vamos mandar uma foto aí pro senhor. Aí ele manda. O robô já pode responder, inclusive com voz humana. E aí tem a possibilidade de responder ou com uma voz que foi criada ou com a voz de uma pessoa. Pode ser minha voz. Ele pode chegar lá, beleza, manda aí que eu vou ver, até na forma, o tom de voz que vai ser utilizado. Uma forma mais informal, outra forma, dependendo do negócio, né? Você pode decidir isso, que a inteligência artificial fala dessa forma. Mande aí, por favor. Manda, ele faz a leitura do documento, com a tecnologia que nós chamamos de OCR. Ele faz a leitura do documento, ele pode fazer um resumo e ele pode dizer para o cliente exatamente o que é. E não foi um humano que fez isso. E não foi humano. Eu posso confiar nisso? Olha, eu confio, Alan. Arthur, eu confio. Eu confiaria plenamente nisso daí. Eu vendo do que ele é capaz de fazer, eu sem sombra de dúvida aceitaria sem uma opinião jurídica de uma inteligência artificial. Isso dependendo de quem esteja montando ela. Porque ainda assim é necessário que você defina como ela vai responder, o que ela vai responder, se ela pode pesquisar na internet ou se ela pesquisa simplesmente naquilo que eu disser ela que ela tem que responder. Então, assim, esse é um processo para que você possa mudar um negócio. Então, eu acho que você fala aqui,
Acho que o primeiro passo, deixa eu tentar Vamos? resumir para ver se eu entendi. É, o primeiro passo seria mapear os processos, Sem dúvida. certo? Sem dúvida. Mapear os processos. Depois que você mapeia os processos, você vai entender onde a inteligência artificial pode agir dentro daquele processo. Se você não sabe como a inteligência artificial pode me ajudar naquilo ali, mas você pode simplesmente dizer assim, ó, isso daqui eu acho que precisa melhorar. Não sei como, mas eu acho que pode. Aí você pode pedir para alguém que tenha conhecimento e dizer assim, olha, eu tenho uma ferramenta com tecnologia que resolve isso aqui. Mas veja que parte do princípio que você entende que a tecnologia não é quem não é o meio final, não é vou botar a tecnologia e ela vai resolver todos esses meus processos aqui. Não é assim. Você entende que há necessidade, você entende que precisa ser feito e ela é um meio para que isso aconteça. Entendi. E aí, não é só querer colocar a inteligência artificial, né? Eu acho que a gente tem que partir até do amadurecimento da própria gestão, né? Que aí, o que que a gente tem culturalmente? E eu não falo só na região que a gente vive, mas se você pegar o Brasil como um todo, você vê empresas ainda com pouca informação. No simples fato, que por isso que eu digo que assim, a inteligência artificial ela não está sendo usada, acho, nem 1% da capacidade que ela tem pelas pessoas, né? Que a capacidade que ela tem de entrega. E eu vejo que muita gente, principalmente nas médias e pequenas empresas e microempresas, não tem um simples sistema de gestão. E aí, sem essas informações, Começa né? por aí. E eu acho que aí parte nesse princípio, né? De pelo menos você ter que ter um pouco de entendimento. Por isso que eu digo que lugar de empreendedor é na banca de escola. O cara tem que aprender, tem que estudar, tem que estar trazendo informação, né? Principalmente essa parte de gestão. E eu acho que você está falando sobre isso, né? Porque, Imagina um mercadinho. sim, eu Imagina penso um muito. mercadinho. Quando eu penso num pequeno empreendedor, a primeira coisa que eu vejo é um mercadinho de bairro, por Pronto. exemplo. Imagina um mercadinho que ele tem a pessoa que utiliza uma calculadora, Sim. um caderninho, e aí, de repente ela só escreve o que saiu, né? Ou simplesmente ela não escreve nada. Ela simplesmente vai lá, calcula, diz quanto é e coloca ali. E tem muito disso, né? Muito, Ainda, né? ainda existe muito isso. Então Por imagina incrível se que você, pareça. pois é, imagina se você quiser fazer um levantamento e dizer o seguinte, eu vou montar uma curva ABC. A curva ABC é sobre vendas, ou seja, você está dizendo assim, ó, na curva A é 20% dos meus produtos que corresponde a 80% do meu faturamento. Um exemplo, curva de Pareto, isso daqui. E aí, como é que eu vou saber essa informação se você não tem esse registro, se você não tem um software ali dentro para poder conseguir ter essa informação? Então, parte desse sentido. Ainda existe pessoas que não usam a tecnologia de forma nenhuma. Caramba. Cara, a gente tá chegando na reta final aqui. E o papo Você que com estava começando agora. não é. E o papo sempre é bom, né? Com você, eu acho que a gente conversa bastante sobre muitas outras coisas, né? Mas com tecnologia eu aprendo demais quando eu tenho a oportunidade da gente estar conversando. E eu acho que a gente falou um pouco sobre do que a tecnologia pode impactar, né? A automação das coisas, o que é a inteligência artificial, o que é a internet das coisas, que a gente falou um pouco sobre isso. Mas aí eu queria que você pudesse fazer um resumo aí do que a gente conversou. E se você podia trazer algum ponto que a gente de repente não falou até agora, que você queria deixar aqui para os nossos seguidores e as pessoas que nos acompanham. Posso quebrar o protocolo Lógico. e fazer diferente? Pode. Eu não quero fazer um resumo. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma lista de ferramentas e de tarefa de casa que o pessoal deve fazer. Ótimo. Que o empreendedor precisa, aquilo que realmente é importante para ele todos os dias. O primeiro ponto é ter um software de gestão, porque no software de gestão você controla toda a tua operação e, consequentemente, teu financeiro. Meu pai até dizia assim, olha, eu não sei nem se pode dizer essa frase. Pode. Onde dinheiro e pisa no resolver é porque foi pouco. Venha pra cá, seu caba. Então ele sempre dizia isso, e é isso. Quanto mais você vende, mais você fatura, é importante para o teu negócio, porque você faz com que ele cresça. Mas para isso você precisa ter informação. Então o primeiro ponto é ter um RP, ok? Você precisa vender, você precisa controlar os teus processos de venda, você precisa de um CRM. Então pega essas palavrinhas aí, ERP, CRM. Procura essas informações aí. Você precisa ter isso dentro do seu negócio, tá?
Lógico que você vai precisar de comunicação. Então, para ferramentas de comunicação, você tem várias ferramentas de comunicação. O próprio WhatsApp, mesmo que eu não goste muito dele, ele é uma ferramenta para isso. Mas você tem inúmeras outras. Então, tem lá. É muito popular, né? Também, É muito né? popular, né? No Brasil, ele é. Fora, né? Fora, não. No Brasil, inclusive, o próprio Orkut era muito utilizado aqui no Brasil. O Brasil tem realmente muito esse hábito de comunicação. O brasileiro é comunicativo. Então ele utiliza a ferramenta a mais prática e mais fácil que tiver. Nem é a melhor ferramenta o WhatsApp, mas é a mais prática. Ele acaba utilizando. Mas, se você tem uma empresa ali com 10, 15 colaboradores, eu acho importante que você tenha uma comunicação mais assertiva. É importante. Então tem ferramentas como o Slack, S-L-A-C-K. Então tem uma ferramenta como o Slack ali dentro. Concorrente do Slack, nós temos o Teams, T-E-A-M-S, que era a Microsoft. A gente tem o Discord, que muito se popularizou com a turma gamer, mas ele já serve com o intuito profissional também. O Discord, D-I-S-C-O-R-D. O Discord é uma ferramenta que é importante. Para a sua gestão, eu acho extremamente importante que você tenha a noção que você tem que fazer gestão de pessoas. Então, você não faz gestão de negócio sem fazer gestão de pessoas. Então, nós temos inúmeras ferramentas para poder ajudar na gestão de pessoas. Lá na Apple, nós utilizamos o Solids, solids.com.br. Uso o Solids como uma ferramenta de gestão de pessoas. Eu acho extremamente importante. Se você não tem um RH lá dentro da tua empresa, contrata um. Nem que seja terceirizado, mas traz isso como uma ferramenta importante. Perceba que todos esses pontos a gente está falando sobre ferramentas, sobre softwares que tem processos e inteligência artificial lá dentro que vai ajudar o teu negócio de alguma forma. Eu acho que esses sejam os grandes e principais pontos. É você fazer a gestão com RP, com CRM, com software de RH, né? E outras ferramentas que você pode utilizar. Se não usa o ChatGPT, comece a usar o ChatGPT. Se não, você pode utilizar a do Google, que é a Gemini, G-E-M-I-N-I. Então, utiliza o Gemini, mas utiliza alguma inteligência artificial, começa a ter contato com essas ferramentas para que você consiga avançar. Eu acho que essas são minhas principais dicas para que todo o negócio consiga ter os primeiros pontos e mais importantes com a área da tecnologia. Ah, que massa. Gente, espero que vocês tenham gostado aqui, né, desse episódio. Se você gostou, dá um likezinho, se inscreva no nosso canal, né? Que eu acho que o objetivo nosso aqui é trazer conteúdos relevantes, como foi o de hoje. E vou trazer muito mais gente, trazer cases, trazer outros profissionais de outras áreas aqui para estar falando sobre negócio, sobre o mundo do empreendedorismo, certo? E agradecer a todos que nos acompanharam aqui nesse episódio de hoje. Agradecer também quando a gente replica esse episódio para a Rádio Estação, né, que as pessoas que acompanham, eu recebo bastante feedbacks positivos das pessoas que vêm nos acompanhando aí pela rádio também, né? E Arthur, obrigado mais uma vez por ter aceitado aí o nosso convite e estar participando aqui do Papo do Empreendedor. Só achei pouco tempo. Não é? Eu também acho pouco tempo. Mas com certeza eu vou chamar vocês outras vezes aqui para a gente estar falando sobre... É um tema que eu gosto, apesar de você dizer que eu não sou um cara tecnológico, mas é um tema que eu gosto muito estou introduzindo dentro dos negócios, né, trazendo, a gente hoje até passa pela uma transformação digital que você faz parte aí da nossa liderança, né, passando para eles as ferramentas, tal, essa lista de ferramentas que você falou agora, né? Cara, obrigado. Valeu. Tá, mais uma vez. Gente, obrigado aí também pela audiência e espero que a gente vai ter outros episódios aí como esse que foi muito legal.